Peraí, só deixa o seu negócio tá piscando azul e o meu também. Alguma coisa aconteceu com o nosso microfone. Tá bom. O que aconteceu? Eu não faço ideia. Estamos aqui hoje para mais um Podquest e hoje eu tô aqui com o Caio, que foi campeão pan-americano de enduro ontem. Primeiro, parabéns. Obrigado, uma oportunidade única estar aqui falando com vocês, falando um pouco do Campeonato Pan-Americano, mas mais especialmente ainda falando do enduro, que é um esporte que eu faço desde que eu me conheço por gente. Caio, me conta primeiro quem é você e o que você faz. Bom, eu sou o Caio, faço enduro desde os meus 5 anos, então já são 20 anos aí fazendo enduro. Sempre me dediquei 100% da minha vida ao enduro e de um tempo para cá comecei a trabalhar, então tive que conciliar minha vida profissional com a minha vida de esportista e ao longo do tempo se tornou um hobby profissional, como eu gosto de falar. E o enduro sempre fez parte da minha vida. Acho que as experiências mais marcantes que eu já tive na minha vida foram com o enduro, foram através dos cavalos. E acho que muito do caráter e muito do que eu sou hoje eu devo ao esporte, que ele é muito gratificante, mas muito duro. Até posso dizer que na maioria das vezes. E então acho que fora a parte como esportista, acho que a parte pessoal e profissional são hoje o que são graças ao esporte. Me conta um pouco, o que é o enduro? Porque a gente vem do salto, às vezes a gente sabe um pouco de adestramento, mas o enduro para mim é completamente novo. Eu vi que tem uma prova de 120 km, que no caso foi a que você fez. Isso. Como é que um cavalo é possível de sair andando 120 km, gente? Acho que a maioria das perguntas, assim, quando a gente fala que a gente faz uma prova de 120, 160 quilômetros, é com o mesmo cavalo, e em quantos dias a prova é feita? Você vai ter que eu não sei. É um cavalo só e é feito em um dia. Então aí tem um período de qualificação que os cavalos fazem até chegar nessa distância. Então não é do dia para a noite que acontece. Eles têm que fazer 2 provas de 40, 2 provas de 80, 2 provas de 100. E aí eles estão qualificados para fazer os 120 quilômetros. E aí só depois de 2 provas de 120 quilômetros que eles podem fazer os 160. Então, para ser uma coisa orgânica para o cavalo, para ele não sofrer, não ter nenhum dano, pela Confederação Brasileira de Hipismo e pela Federação Equestre Internacional, a gente tem que fazer esses períodos de qualificação até o cavalo chegar nessas distâncias, que é o que a gente trabalha o tempo inteiro para chegar. Um preparo de um cavalo para uma prova de 120 km começa 3 meses antes da prova. Por exemplo, 3 meses antes da prova, mas se eu pegar minha égua de salto hoje, não vai demorar 3 meses para ela estar fazendo... Não. Primeiro que não é o cavalo próprio. Primeiro que não é o cavalo próprio. Os cavalos árabes são unanimemente os favoritos e os melhores para essa modalidade. Eles são muito resistentes. Mas demora, assim, até um cavalo chegar numa prova de 120 km. Isso não estou falando nem de um campeonato, de um grande campeonato, igual a gente teve aqui ontem. Mas para uma prova simples, 120 km, leva aí 3 anos mais ou menos para o cavalo chegar após o período da doma. Então é um projeto que a gente fala, começou a treinar 3 meses atrás o cavalo para o Pan-Americano, mas o projeto começou muito antes, desde que você compra. Exatamente. Quando você compra ou cria um cavalo, você cria idealizando chegar no dia que a gente chegou ontem e ter o resultado que a gente teve ontem. Então não é só um projeto, mas é um sonho de várias pessoas pensando no mesmo objetivo, olhando para o mesmo lugar e que vem sido trabalhado há muito tempo. E como é que é o percurso? Lógico que você não vai fazer 120 km em volta dessa pista aqui, então me conta um pouco como funciona isso. Bom, hoje em dia as provas 120 km são divididas em 4 etapas que a gente chama de anéis, né? Então a gente tem o primeiro anel, que geralmente é a maior quilometragem da prova. A gente chega, tem o vet check, o controle inicial e um descanso obrigatório de 40 minutos. A gente larga para o segundo anel, se tudo estiver ok com o cavalo, com os parâmetros metabólicos, com musculatura, trote, enfim, toda a avaliação veterinária. A gente larga para a segunda etapa, que geralmente é a mesma distância, muito parecida com a da primeira. Isso não é regra, mas é o que sempre acontece, enfim, em 98% dos casos.
Eles chegam do segundo anel, passam novamente pelo controle veterinário e largam para a terceira etapa, que aí geralmente, o terceiro anel, que geralmente são entre 25 e 27 quilômetros. Igual foi no caso de ontem, a gente chega desse terceiro anel, tem 10 minutos a mais de descanso, então ontem foram 50 minutos, porque antes de sair para o último anel, para a última volta, tem a reinspeção obrigatória. Então 15 minutos antes do cavalo largar, ele volta para o vet check e passa de novo por uma inspeção veterinária, para saber se após um período de descanso, ele continua com os parâmetros bem, tanto metabólicos quanto físicos, musculatura, trote. E aí larga para o último anel, que são 20 quilômetros, geralmente, 23, enfim, em volta dessa quilometragem. E aí a definição é na linha de chegada. Então, quem cruzar a linha de chegada ganha se passar no controle veterinário final. Só que a hora que você cruza a linha de chegada desse último anel, não importa quanto tempo o seu cavalo vai levar para recuperar a frequência cardíaca. Entendi. Então, dentro desses 20 minutos que você tem estabelecido como regra, se ele baixa em 2 ou em 20, não muda nada no resultado final. Ele apenas tem que baixar dentro desse período de tempo e tá com os parâmetros ok. E aí você tem o campeão ou campeã da prova. E então o enduro a gente fala que é um esporte que às vezes você ganha, mas não leva. Porque após você passar a linha de chegada, você tem que ainda passar no vet check para confirmar a sua vitória e confirmar que o resultado, que você não teve nenhum abuso em cima do cavalo nesses últimos 20 quilômetros. Então, assim, quando você tá lá durante a prova, como funciona tipo assim, primeiro, quanto tempo leva cada anel, mais ou menos, porque eu não tenho nem ideia, porque você não vai fazer correndo, mas também você não vai fazer ao passo. Então, assim... Eu acho que essa é a parte mais difícil para qualquer endurista e é o divisor de águas, porque você tem que saber onde você pode tocar, onde você não pode tocar o seu cavalo. Porque são 120 quilômetros, então se você começa muito rápido, provavelmente vai faltar gasolina para o final da prova. Então essa dosagem aí é extremamente importante. O primeiro anel geralmente você não vai fazer tão rápido, porque enfim, é o começo da prova, são muitos quilômetros, você está fazendo só, vamos lá, 30 quilômetros, 30 e poucos quilômetros. E não é tudo plano. E não é tudo plano, então você tem subida, você tem descida, não é numa pista de areia que você corre, então tem pedra, tem buraco, tem chão irregular, tronco, tem diversos fatores que influenciam ali na velocidade que você consegue fazer em cada parte do anel. Então acho que essa dosagem aí de onde correr, onde segurar, o quanto correr, acho que é a parte mais difícil de todo endurista. E aí muitas vezes vem a perguntar, mas você não pode copiar alguém que sabe? Cada cavalo é um cavalo, então eu não posso montar o cavalo que eu corri ontem no Pan-Americano do jeito que eu vou correr a minha égua amanhã no Open. Então se eu falar, vou fazer um copia e cola da minha prova de ontem porque deu certo, não dá, porque a égua tem outras características, tem outras qualidades, outros defeitos, então é de cavalo por cavalo, é de prova por prova, o clima interfere muito, você não está dentro de uma pista fechada, então tem o sol, tem o calor, tem o vento, tem chuva, tem vários fatores que influenciam até o resultado final. Cansei. Pra mim já cansei. Durante a prova lá, quando você consegue se hidratar, comer e fazer as coisas. Precisa, você é um atleta também. E seu cavalo só faz isso quando fecha os anéis. É isso? Quando fecham os anéis. A gente tem os pit stops no meio do caminho, mas a gente, assim, molha o cavalo um pouco, oferece água e vai embora, porque a gente não pode perder tempo. É como se fosse um pit stop de Fórmula 1. Então, quanto mais rápido você conseguir passar por ele, é melhor. Mas seu cavalo tem que tomar água, ele precisa se hidratar, então não é só o tempo que conta. E eu particularmente como e bebo água só quando eu chego nos vet checks, assim... Junto com o cavalo. Menos na verdade, porque 100% do tempo e da equipe é dedicada ao cavalo e o cavaleiro fica em segundo plano. Acho que porque aí o protagonista da história toda é o cavalo e a gente que tem a sorte aí de montar esses animais. E você não começou fazendo prova de 120 km. Vamos dizer assim, Nicole gostaria de começar a fazer enduro. Como faz? Onde tem? Nunca nem ouvi falar. Tem vários centros de treinamentos espalhados aí por São Paulo, Brasília, enfim, pelo Brasil inteiro. Tem profissionais muito competentes que podem
emprestar cavalo para uma primeira experiência ou indicar cavalo para você comprar, caso você goste do esporte. Geralmente a iniciação é feita em provas de 10 ou 20 quilômetros, que aí tem uma coisa mais de tem, boa, não é velocidade livre, é uma velocidade regularidade que a gente chama, então num tempo determinado, com uma velocidade determinada. Tem diversos centros de treinamentos, cavalos para alugar, gente que empresta cavalo mesmo para você começar, para você ter experiência, para saber se você gosta. Eu particularmente acho que quem experimenta nunca mais para de fazer. Então se você fizer, acho que provavelmente você vai começar a fazer enduro. Fica um convite para todos a fazerem. E acho que a hora que você está montando, que você fala, você vê, você está fazendo 20 km, mas você vê o cara fazendo a prova de 40, você já vai pensar que você quer fazer 40 na próxima. Como é que eu saio? Me explica agora, real. Como é que eu saio da minha aula, sei lá, 2, 3 vezes por semana, que eu fico, sei lá, uns 40 ou 60 minutos no cavalo no máximo, pra sentada na cela 50 anos. Mas aí você vai me explicar outra coisa. Como é que o cavalo treina? Porque, tipo, a gente vai trabalhar cavalo, trabalhou ali 20, 30 minutos, beleza, saiu, tchau. Como é que treina pra resistência esses cavalos? Acho que começando pela parte aí do cavaleiro, acho que dedicação é a principal chave para tudo. Então, você tem que estar extremamente focado e se dedicar ao esporte, não de forma profissional, mas precisa ter o seu tempo num sábado, no final de semana, que você vai se dedicar a isso. Você mora em São Paulo? Não, moro no interior, graças a Deus. Mora no interior, mais fácil ainda. Então, tem vários centros de treinamento espalhados pelo interior de São Paulo, que você pode ir num sábado de manhã, você sai para fazer um treino aí de 2 horas e pouco a cavalo, você não vai sair fazer um treino galopando, nem nada, dá para começar gradativamente. Vamos lá, com calma. Mas você vai montando de sábado, você vai começando a acostumar seu corpo, aí você vai começar fazendo uma prova de 20 quilômetros, você só vai ter a experiência do ambiente de competição, mas você já vai ter feito 20 quilômetros antes no seu treino, no centro de treinamento. E uma coisa vai levando a outra, acaba que ela acontece de uma forma muito natural. Já a parte dos cavalos é igual um atleta de alta performance. Ele tem dias que eles treinam, que eles só caminham. Tem dias que eles treinam um aeróbico, fazem um treino de galope mais forte. Tem dias que eles fazem um treino de morro, que a gente chama, então é como se fosse uma musculação. Então eles têm acompanhamento diário de profissionais, enfim, dos grooms que ficam de manhã, de tarde, de noite com eles. Vendo se comeram tudo que tinham para comer, deram um suplemento. Fora isso, a gente tem o acompanhamento do Henrique Garcia, do nosso veterinário, que está toda semana no Aras, fazendo as consultas, garantindo que a saúde dos cavalos estão impecáveis. Tem a quiropraxia que os cavalos fazem também, vai a cada 10, 12 dias, com o Dr. Christian Schlegel, eles fazem também regularmente. Então, é um esquema assim que a hora que você chega na alta performance, na hora de 120, 160 quilômetros, vira uma coisa extremamente profissional. Então, o Aras todo que a gente mora, enfim, é voltado para isso. Então, é tudo girando em torno de um mesmo objetivo e de um mesmo... Do bem-estar pros cavalos. Exatamente. Então, tem muita gente envolvida e pensando na mesma coisa. Antes de eu te perguntar sobre o Aras aqui que a gente tá hoje, queria saber, teu cavalo. Me conta dele. Fiquei sabendo que ele chegou ótimo ontem, que, nossa senhora, tava... Eu acho que, o Itajara, acho que ele foi criado, é de criação do Estúdio Brasil, que é do Guilherme Ferreira Santos, que toma conta, que é o chefe de equipe da equipe do Brasil. E ele veio para nossa casa com uns 4, 5 anos, e aí a gente começou a carreira dele desde então em casa. Não foi do dia para a noite que ele chegou do jeito que ele chegou ontem e da forma que ele cruzou a linha de chegada. Acho que nada é por acaso. O trabalho duro sempre vale a pena no final. A gente vem aí de uma campanha muito boa. A gente foi bicampeões brasileiros consecutivos de 160 quilômetros, 2023, 2024. Em 2023, com ele também, com o Itajara, a gente foi para o Pan-Americano no Chile, a gente foi medalha de bronze. E acho que desde então a gente vem sonhando aí com ouro
para o Brasil, que o bronze acho que fica entalado, pô, o ouro estava muito perto. Então a gente se dedicou ao máximo. O Itajara correu depois do Pan-Americano, fez outras provas, teve um período de descanso aí muito grande para ele estar na melhor forma da vida dele ontem. A gente fez os estágios de seleção, que, aliás, aproveitando, parabenizar o Dr. Guilherme Ferreira Santos e o Dr. Henrique Garcia, junto com o Marcelo, que é diretor da CBH, que fizeram um trabalho impecável no processo seletivo. Então, eles deram as melhores condições para os atletas se apresentarem com seus cavalos. A seleção deles foi extremamente criteriosa. Uns 40 dias atrás, mais ou menos, a gente teve um treino de seleção aqui no Aras ao Bar mesmo, com todos os conjuntos pré-selecionados. Então, isso sem dúvida ajudou muito na preparação dos cavalos. Era só um parênteses aqui para aproveitar para parabenizá-los. Sempre bom dar os créditos para quem merece. Para quem merece, claramente. E então, acho que foi muito sonhado e muito dedicado chegar com o Itajara do jeito que a gente chegou ontem. O Daniel e o Valmir, que trabalham em casa diariamente, estavam querendo também esse ouro junto com os meus pais. E o Itajara, acho que eu não tenho palavras para falar dele. Acho que se eu ficar aqui vou acabar me enrolando e eu não vou conseguir explicar tudo o que significou para mim a vitória de ontem. E ele está com quantos anos agora? Ele está com 12 anos, vai fazer 12 na verdade. Então tem muito chão aí pela frente. Acho que agora dá um descanso merecido para ele. Se recuperar, foi uma prova muito forte. E começar a traçar os próximos objetivos, os próximos sonhos e os próximos campeonatos com ele. Já mundiais, pô. Você nem é isso vamos ver, em 2026 a gente tem ano que vem a gente tem o Campeonato Mundial na Arábia Saudita, em novembro. Então acho que o trabalho agora se direciona para o Campeonato Mundial. Legal. Então, Aras ao Bar, onde estamos, porque aqui é a sede do Enduro? Bom, acho que a estrutura é impecável. Acho que todo mundo conhece o Aras ao Bar e sabe da excelência deles em organizar os eventos e da estrutura que eles proporcionam para os cavalos, para os cavaleiros, para os grooms, para as equipes que vêm de fora. O Campeonato Pan-Americano, ele não é sempre no mesmo lugar, então às vezes ele é no Brasil, às vezes ele é no Chile, às vezes ele é no Uruguai, na Argentina, enfim, em qualquer país das Américas. E o último Pan-Americano que a gente teve no Brasil foi em 2007. E aí o Aras ao Bar, acho que teve esse propósito de trazer de novo o Pan-Americano para o Brasil e trabalharam incansavelmente para isso. Então eles fizeram a oferta para a FaZe, candidataram para serem sede do Campeonato Pan-Americano em 2025 e acho que ninguém teve dúvidas que eles estavam mais do que preparados para receber esse grande campeonato. As trilhas são impecáveis, são patroladas, são pensadas para o enduro. Então, tem hospital veterinário perto, tem o aeroporto de Viracopos, que é onde os cavalos chegam, perto. Perto de Guarulhos, tem hotel perto. Então, parece que virou um complexo que tudo se encaixou ali, as formas foram se encaixando de um jeito que não dava para ser em outro lugar, se não fosse aqui. Então, acho que a estrutura é uma coisa que fica para o Brasil, fica de legado de um Pan-Americano. Com o campeão brasileiro também, campeão Pan-Americano brasileiro, então acho que aí fica como legado pro enduro, pro esporte, não só o enduro, mas acho que pro esporte equestre do Brasil e que possa receber outros grandes campeonatos aqui também, porque estrutura e qualidade não faltam. Então me conta um pouco sobre a parte do VetCheck, como funciona, porque você me falou várias vezes disso e até o momento parece que realmente uma coisa é muito importante, além de desclassificar o cavalo todo esse rolê, mas me conta quais são esses parâmetros, por que eles são importantes? Bom, então quando a gente chega aí dos anéis, o cavalo tem que bater menos de 64 batimentos por minuto no VetCheck. Então quanto antes ele entrar no VetCheck, melhor, porque antes ele vai largar. Tá. Então aí começam a ter as diferenças entre os cavalos, entre os competidores. Tipo uma transição do triatlon, assim. Por exemplo, se a gente chegar junto de um VetCheck, o seu cavalo baixou em 2 minutos e em 5, você vai largar 3 minutos na minha frente, e aí eu largo 3 minutos atrás, tenho que te alcançar.
Entendi. começa essa troca de posição na prova. Então, passando no VET-check, melhorando, passando no batimento cardíaco, o cavalo faz uma ida e volta de trote, então ele não pode estar mancando, ele tem que estar com o trote perfeito, solto. Voltando, eles começam a analisar a mucosa, o refil capilar, o movimento intestinal, olham a sensibilidade muscular do cavalo, o olho, tem diversas análises estipuladas pela FEI, que os veterinários seguem e analisam se o cavalo está apto ou não está apto para continuar. Caso eles tenham alguma dúvida, eles podem pedir uma reapresentação para o conjunto para voltar em 15 minutos antes da largada. Então, esses parâmetros são extremamente importantes porque, primeiro, você pode não ser aprovado pelo veterinário, aí você está desqualificado da prova, você está eliminado. Ou, para saber, e é muito importante saber se você exagerou um pouco na velocidade, no esforço do cavalo, se você não exagerou, se está num ritmo bom. Então, esse é o parâmetro, acho que o VET-check é o parâmetro mais importante de toda a competição, porque é onde você vai te definindo não só as colocações, mas o estado do seu cavalo. Então, acho que o VET-check é a parte que todo cavaleiro fica com medo, entre aspas, porque certamente foge um pouco do nosso controle. Sim, assim, a parte do não estar manco, pra mim, é mais óbvia, porque claro, a gente mais tem contato. Mas, por exemplo, e a parte do batimento também, se não voltar e tal, significa que o cavalo não tá com aquele condicionamento que você achou que ele tivesse. Sim. Mas, assim, me dá um exemplo de uma coisa que pode acontecer com o cavalo caso ele não esteja. Tipo, qual pode ser o impacto? Porque você falou do movimento intestinal, beleza. Mas o cavalo tem cólica depois disso? Então, tudo depende. Uma coisa vai acumulando a outra, né? Então, se ele tá com o movimento intestinal parado, ou ele não tá se hidratando, não tá bebendo muita água, ele tá desidratado, o intestino está parado, pode depois gerar uma cólica. Então, todo o VET-check é visando o bem-estar do animal. Então, se ele está com o intestino ruim e ele está com a mucosa ruim, com o refil capilar ruim, alguma coisa está estranha e alguma coisa não está certa, ele está com algum incômodo. Entendi. E para esse incômodo não virar alguma coisa maior, às vezes o cavalo é eliminado, porque sempre, em 100% dos casos, o bem-estar do cavalo é o principal. Sim. E fiquei curiosa, até estava comentando com ela quando eu cheguei aqui, eu vi os cavalos, nunca tinha tido contato, né, com esse tipo de cavalo antes. Quanto de comida esses cavalos comem? É muito mais que um cavalo de salto, por exemplo? Olha, o meu particularmente, quando ele está assim, no ápice do treino, quando a gente está na parte do treino mais forte, ele come 2 quilos de manhã, 1 no meio do dia e 2 à tarde. Então ele come aí uns 5 quilos de ração por dia. E feno. Então, os cavalos de enduro ficam muito soltos no pasto. Então a gente prende eles mais ou quando está muito frio à noite ou quando está chovendo. Mas a gente geralmente gosta de deixá-los soltos para ficarem mais à vontade. Como o treinamento é longo, é muito impacto, é muito esforço. Para o bem-estar, a gente prefere deixar eles soltos e só prender nesses casos aí que talvez seja necessário. Uhum. E me conta, o que você faz para ficar próximo do seu cavalo? Porque a gente vê no salto muito as menininhas tipo, falando, meu cavalo, me conecto com ele e tudo mais. Primeiro que eu falar com cavaleiro, homem, sobre isso já é um pouco diferente. Agora, o cara tem que ser seu parceiro ali durante muito tempo. Eu acho que não adianta a gente florear muito, porque não é uma coisa que acontece do dia pra noite, você não vai né? chegar no não é porque você assim, vamos ganhar essa partida, acho que não é porque você deu uma cenoura pra ele que vocês têm uma mega conexão. Acho que vai muito além disso. Não querendo ser grosso, obviamente. Não, mas é verdade. Todos têm que dar cenoura pros cavalos, mas é o português claro e sem dar muitas voltas. Vai muito além disso. Acho que conexão não é só você chegar com o seu cavalo já selado, montar nele, treinar e dar uma cenoura. Acho que começa muito antes disso. Ser cavaleiro e ter conexão é você chegar na baia, você tirar o seu cavalo da baia, é você limpar a cama dele, é você escovar ele, limpar o casco, trotar, ver se o cavalo está bem, sela, sai para montar, volta, faz gelo,
dá banho, solta ele no piquete ou coloca ele na baia, o que vocês tiverem de costume de fazer. Mas vai muito além disso. Eu acho que o cavaleiro, ele começa limpando a cama do cavalo, ele não começa em cima do cavalo. Acho que aí é a maior diferença. Se você não sabe o que o seu cavalo come, ou o quanto ele come, o porquê dele deixou a ração naquele dia, ou o porquê ele não deixou a ração, se ele deixava sempre, isso faz uma conexão que você tem com o seu cavalo. Então, as pessoas que chegam já com a sela pronta, com o capacete amarrado do lado, tira e coloca para montar, de novo, sem muitas voltas, não é uma conexão genuína com o cavalo. Acho que o cuidado começa muito antes. Acho que, na verdade, eu acho que a parte mais simples é a parte de montar cavalo. Acho que tudo começa muito antes. E você falou que chega com o capacete ali do lado, lembrei de perguntar outra coisa. O equipamento é muito diferente do equipamento do clássico? É muito diferente, assim, acho que... Ela é confortável? Então, acho que o mais importante aí, até que volta para a parte do... é confortável pro cavalo, para Exato. Você não, ok. Acho que isso é o mais importante, né? Aí volta de novo para a parte de onde começa a conexão, de onde é o divisor de águas. Então, a minha sela hoje pesa mais ou menos umas 500 gramas, 1 quilo, vai, com barrigueira e tudo mais. É uma sela específica de enduro. Gente, que babado. E, enfim, a rédea você monta com... Não é aquela rédea de material de couro, é mais biotâne, porque você tem a parte da cabeçada e um cabrestinho. Então, na hora que você chega, você só tira da orelha, tira o bridão, já engata o cabo, tira a sela, molha e entra no vet check. O pit stop do Fórmula 1. Exatamente. Qualquer tempo que você perder vai fazer sentido no final. Vai fazer falta. Então, é assim que a gente começa a nossa preparação. É assim que a gente escolhe os nossos materiais. Os nossos materiais para montar. O enduro tem peso mínimo, né? Fiquei sabendo disso, que tem um negócio para não favorecer uns outros. Tem peso mínimo. Tem peso mínimo porque o esporte eu aceito. A gente pausa, não tem problema. Imagina, obrigado. Não, obrigada. Tô tranquilo. Já tá me dando, então eu também, né? Eu vou ver o quê? Conseguiu? Deu certo. Era ela, né? Você que estava ali. Você tá pegando energia de lá mesmo? Sim. Não, tá. Tá. Pronto, voltamos. Peso. Os esportes equestres, na verdade, acho que todos, homem e mulher competem juntos. E no enduro é assim também. Então, para grandes campeonatos ou provas de 160 km, o peso mínimo é 75 quilos com sela, que você tem que ter. Então, se eu pesasse, por exemplo, 60 quilos, eu poderia usar uma sela de salto, no estilo de uma sela de salto, mas que tem de enduro, que é mais pesada, que eu chegaria nos 75 quilos e não seria prejudicial para o meu desenvolvimento, para a minha performance com o meu cavalo. Vocês têm que se pesar? Sim, antes da prova, sim. A gente se pesa porque... É Fórmula 1 mesmo, gente. Você pode estar com peso acima, mas o quanto mais perto você tiver do peso mínimo, melhor. Mas você não pode estar nem 100 gramas abaixo do peso mínimo que você é eliminado. Bebe umas águas ali já. Eu corro com essa sela porque eu sozinho peso mais ou menos 73 quilos. Então eu corro com essa sela que pesa 1, tem a manta, barrigueira, e aí dá o meu peso. Porque se eu já tenho vamos arredondar, se eu já tenho 75 quilos, se eu coloco uma sela de mais 10, aí tem mais a manta, tem mais isso, tem mais aquilo, eu vou correr com muito mais peso do que as outras pessoas. Sim. Então acaba sendo uma desvantagem para o meu cavalo. Então, por isso que o material específico é tão importante e por isso que muda de cavaleiro para cavaleiro. Então, se eu sou uma pessoa mais leve, eu posso me dar o luxo, entre aspas, de usar uma sela mais confortável e maior. Enfim. Então, aí a gente já vai definindo mais ou menos qual material a gente usa.
Legal, não, nossa, isso foi uma coisa que eu não estava esperando definitivamente. É. Então, tipo, pra mulher também tem que pesar 75. As menorzinhas, assim, Também. tem que ir com uma cela western. Isso pra parte de adulto, né? Aí sim, pros pro Young Young Riders são 60 quilos, se não me engano. Legal. 60 quilos. E por que você começou a fazer enduro e não outro esporte? Minha tia, Malu, e meus pais, basicamente, foram os que trouxeram o enduro pro Brasil há muitos anos atrás. E a gente sempre teve cavalo árabe, sempre teve nesse meio. Era na época que o enduro era muito mais gincana do que uma competição. E, obviamente, ele foi se profissionalizando, como tudo. E eu sempre gostei desde pequeno, então sempre sei pra montar com meu pai. Com meu pai nunca foi uma coisa tipo, vamos dar uma voltinha. Tipo, você quer montar? Tá bom, vamos fazer 15 quilômetros com 3 anos de idade. Então, acho que daí já comecei a pegar um pouco do gosto pela distância e pela adrenalina toda. E é aquilo que eu acho que eu falei no começo. A hora que você começa, você não quer parar. Você vai ver que você vai fazer 20, você vai querer fazer 40, você vai querer fazer 60, 80, enfim. E a hora que você vê, você tá viciado e com 15 cavalos em casa, querendo fazer todas as provas que você pode e não pode fazer. Basicamente é isso que acontece com todo mundo. E você falou que você trabalha. Como foi essa transição? Eu trabalho. É triste, né? Ter que começar a trabalhar é muito triste. Eu também. É triste. Mas é bom também. Tem dinheiro pra pagar os cavalos. Tem que ter. Eu nasci em São Paulo, mas eu morei no interior minha vida inteira, em Sorocaba. Desde os meus primeiros dias de vida. E até o momento que eu fazia a faculdade, eu conseguia conciliar os treinos durante a semana também, e não só de final de semana. Mas comecei a trabalhar, me formei, comecei a trabalhar no mercado financeiro e voltei para São Paulo. Então, hoje os meus treinos com cavalos se baseiam nos finais de semana ou quando tem algum feriado. Você teve a vida inteira para treinar. Mas eu tive. Eu cheguei na conclusão depois disso que é aquele que todo mundo fala que tem célula de memória, é verdade. Você não esquece, seu corpo continua acostumado. Mas é diferente. Eu sinto muita falta, mas consegui ter algumas válvulas de escape aí para suprir essa falta aqui. E aí consegui suprir essa falta do treino do cavalo na academia, enfim. E fazendo treinos e focados pro esporte, então não é só porque eu não estava com o meu cavalo que eu não estava treinando pro enduro. E seu cavalo é a mesma coisa? E o meu cavalo também, o Daniel e o Valmir em casa estão 100% do dia com eles. E a gente se fala o dia inteiro sobre os cavalos, vídeo, ligação, áudio, foto. Então eu tô longe, mas eu tô acompanhando. É sempre, né? Se eu fico pedindo foto da minha égua pro pessoal aí, porque imagino que você também não deve ser diferente. Ouvi dizer que tem um tempo pré-estabelecido depois de uma prova para você voltar a participar, dependendo do motivo da... Eu como cavaleiro posso participar, mas não com o mesmo cavalo. O cavalo tem um tempo... Exatamente. Tem uma isso para a prova FEI, né? Sim. Porque é baseado no regulamento da FEI. Então o cavalo tem um período de descanso obrigatório. E aí se o cavalo terminou a prova bem, ele tem um tempo de descanso. Se o cavalo saiu por metabólico, ele tem um outro tempo de descanso. Porque se ele saiu por metabólico é porque alguma coisa não estava bem, então ele precisa descansar para se recuperar desse motivo de não estar bem. Se ele saiu por manqueira, ele tem um outro tempo de recuperação. Mas aqui no Brasil tem bastante prova? Tem. Precisar... Tem. Porque um cavalo, além do que, não é... Você não vai só pelo regulamento, né? Um cavalo, ele faz 2 provas no ano, num nível forte. Entendi. Gente, desculpa. Relaxa. Acho que é a poeira de ontem. Engoliu muita terra. Acho que é a poeira de ontem. Então, o cavalo tem esse tempo de descanso. Então, por exemplo, o Itajara correu só essa prova esse ano e só vai correr essa, não vai correr mais. Ele descansa e corre. Até o momento que o cavalo chega num certo nível, num patamar, a gente tira ele de casa só para provas muito importantes e muito específicas, porque tudo é um risco. Então a gente tira ele só quando é necessário. Gente, que loucura. Esse esporte é muito mais complexo do que eu imaginei. Que loucura. E agora, só pra gente terminar, por que você falaria para as pessoas hoje que são apaixonadas pelo cavalo começarem a vir para esse esporte? Bom, eu acho que não existe conexão maior, porque você fica 7 horas em cima do cavalo, você e ele e você. Não ouve nenhuma musiquinha.
Não, porque você precisa escutar, então é uma troca mútua. Então acho que é viciante, acho que quem gosta de natureza, gosta de estar com a família, é um esporte que envolve todo mundo. É um esporte para todas as idades, para todos os níveis, é um esporte em equipe. Você pode fazer prova de 20, 40 km e ficar nisso e tá tudo bem. Mas você pode fazer as provas grandes também. Então acho que envolve todo mundo, tá todo mundo junto. Ontem tava minha família inteira aqui. Então acho que só tendo a experiência mesmo pra entender. Bom, pra me achar eu tô no Instagram, Caio Vaz Guimarães, Aras Bluegrass, tá na camiseta, que também é o nosso Aras. É quem treina o Itajara, é onde eu monto. E tem a empresa do meu pai também, que ele trabalha com importação e exportação de cavalo, que é a Vasmar Exportação, também está no Instagram. Podem acompanhar, que é um trabalho muito legal. Então tem muito cavalo envolvido. Tem muito cavalo envolvido e acho que, como último agradecimento, acho que o Valmir e o Daniel, que são aí, quem está no dia a dia, são os principais protagonistas junto com o Itajara.